Ufa, ele já tá conseguindo ouvir. Compartilhar. Então, retomando a aula, vou voltar para o primeiro exercício, porque ninguém estava me ouvindo, eu não estava conseguindo ouvir as perguntas, né? Então, primeiro exercício. Abaixo são citadas 4 propriedades da matéria. Essas 4 propriedades são densidade, volume, temperatura de ebulição e massa. Quais delas correspondem à extensão da matéria que existe em um corpo, respectivamente? Então, quando a gente fala de extensão da matéria, estamos falando de volume e de quantidade. O volume, melhor, o espaço que ela ocupa, né, que o nome que dá para isso é volume, e a quantidade que tem. Quantidade se relaciona com massa. Então, desses 4 aqui, o que tem a ver com a pergunta é o volume e a massa. Quando eu falo respectivamente, significa na ordem. Qual que é a ordem? Primeiro, o volume, pela numeração aqui, 2, e quarto, massa. Se eu responder invertido, tá errado, tá? Tá errado por causa desta palavra respectivamente. Ô, professor, e se eu respondi volume e massa, ao invés de eu colocar o número, eu escrevi, tá certo também, né? Se perguntas? Não havendo, vamos para a segunda. Segunda pergunta. Correlacione a coluna... Tá tendo pergunta? Aí, professor. Esquerda, oi? Eu não entendi, não, o que o senhor falou aí da ordem respectiva. Como seria? Então, quando a gente fala respectivamente, eu estou falando na ordem, tá? Então, existe uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Uhum. Se ele fizesse pergunta e não tivesse o respectivamente, eu podia responder em qualquer ordem. Uhum. Mas como tem a palavra, eu preciso respeitar. Então, primeiro vem o volume, segundo, depois vem a massa. Ah, entendeu. Tem que respeitar essa Entendeu? Às parte vezes a gente erra respectivamente. em questão de concurso por causa de uma palavra dessa. Aham, fechou. Valeu, obrigado. Tá. Então, mas como que a gente sabe que ordem que é, que tem que seguir? Sim, querida. 1, 2, 3, 4. Não é uma ordem? Nessa mesma aí, exatamente. A, B, C, D. Não é uma ordem? Sim. Então, quando fala respectivamente, é na ordem, na sequência. E que estava embaralhado isso aí. Outra pergunta. Oi? Outra pergunta aqui. Então, Sim. seria correto, seria volume e massa, e os dois, temperatura de ebulição e massa, e densidade. Qual seria a ordem deles? Não, eles não fazem parte dessa extensão de matéria. Ah, entendi. Beleza, valeu. Esse é o cara. Beleza? Vamos lá. Segunda. Só para a gente entender melhor por que não fazem parte, a densidade é uma relação que existe entre massa e volume. É uma divisão. E a temperatura de ebulição, ela só mede o estado de agitação das partículas. Tá? Segunda questão. Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, da esquerda, elemento químico 1. Da direita, qual que é o elemento químico? É o sódio. Por quê? Porque eu tenho apenas um único símbolo representando o material, né, que é o Na. Ele não se combina nem com outro átomo de sódio, né, na fórmula. Só o Na já representa o material. Aí a gente chama de elemento químico. Substância composta. Substância composta é quando tem um material representado numa fórmula com pelo menos 2 elementos diferentes. Aqui nós temos a água, que tem hidrogênio e oxigênio, e o vinagre, que tem hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, aqui eu coloco o número 2, tá? Água e vinagre. O 3, substância simples, é uma substância formada de pelo menos 2 átomos, mas esses átomos têm que ser do mesmo elemento. O único aqui é o oxigênio. É um gás formado de 2 átomos de oxigênio, que é o mesmo elemento. E a mistura, nós temos a água do mar e a liga de cobre. A água do mar, porque no mar nós temos sais dissolvidos. Sal de cozinha, NaCl, nós temos também
né? Outros que não são menos falados, mas também estão presentes no mar. Todos os sais que são solúveis na água, né? Nitratos, nós temos os outros cloretos, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, né? Cloretos diversos, né? Que tem na água do mar. E também existe brometos, tem iodetos, né? De onde que vieram esses sais, pessoal? Esses sais da água do mar, eles vêm desde a formação do nosso planeta, que no início a Terra era uma bola de fogo muito quente, então a água estava no estado do vapor, na atmosfera. Quando essa crosta terrestre se resfriou, toda a água que estava na atmosfera, ela se condensou e choveu, né, durante milhares de anos. Foi uma chuva assim absurda. E essa água que caiu, ela preencheu todas as depressões, formando lagos, mares e oceanos. E os rios, né? O ciclo da água, até hoje, ele faz o arraste de sais solúveis da terra para o mar. Então, quando chove, a água revolve a terra, né? O que se solubiliza na água vai sendo arrastado para o mar, por isso que o mar é cheio de sal. Liga de cobre. Cobre, ele tem dois metais, que é o zinco e a liga de cobre. Ela tem o cobre, como está já falando aqui o nome, e geralmente cobre se liga com zinco para formar o bronze. Então, se é liga, ele não é o metal sozinho, ele está misturado com outro metal. Se ele tem outro metal na composição, ele não é, elemento nem substância, ele é uma mistura. A gente marca aqui o número 4. Vamos ir para a terceira? Bem, não havendo questionamentos, vamos lá para a terceira. Terceira questão. Foi realizada uma festa de formatura no segundo ano do ensino técnico de uma escola do Guarujá. Dois formandos estavam muito entusiasmados com a festa, que aconteceu em um dia quente de primavera. Percebendo os fenômenos químicos e físicos que ocorriam ao seu redor, afirmaram: o gelo que está nos copos após a ingestão dos sucos está derretendo com muita facilidade. Então, gelo derretendo é fenômeno físico. A marca. 2. Carne do churrasco está no ponto. Bem, a carne para estar no ponto, ela tem que assar. Crua, ela é de um jeito, assada é de outro. Houve mudança de material químico. 3. Aqueceu o forno na churrasqueira, foi utilizado um pouco de etanol em gel, facilitando o processo. Então, para acender o fogo, tem que ter combustão. Combustão muda o material químico. E 4. A água da piscina não estava quente, porém visivelmente devido à temperatura ambiente. Essa frase, para mim, está faltando alguma palavra, porém, se a água não estava quente, é porque alguém foi lá sentir a temperatura da água. Água quente, água fria, não mudou o material, é físico. A pergunta é: assinale a alternativa que contém as afirmações de que há presença de fenômeno químico. Então, o fenômeno químico acontece no item 2 e no item 3. Tá? Continuando. Considera-se um sistema homogêneo ou heterogêneo qualquer porção do universo que seja submetida a uma observação, sendo que a mesma pode ser uma substância pura ou mistura. São exemplos de sistemas homogêneos e heterogêneos, respectivamente. Aqui, de novo, a palavra respectivamente. Significa que o primeiro sistema tem que ser homogêneo e o segundo sistema heterogêneo. Então, água potável e álcool etílico. Água potável, eu vejo só água, não vejo mais nada. Então, é homogêneo. Água com álcool etílico, também água misturada com álcool, não consigo enxergar a diferença. Homogêneo. Então, não é essa. Ele quer primeiro homogêneo e depois o heterogêneo. Água com gelo e água barrenta. Água com gelo, embora não seja uma mistura, porém eu consigo ver o gelo. Aí o sistema é heterogêneo. Água barrenta, eu consigo ver o barro e a água. Heterogêneo. Heterogêneo com heterogêneo não é o que ele está perguntando. C. Água destilada com gelo e água potável com sal. Água destilada com gelo, heterogêneo. Água potável com sal,
homogêneo. É o contrário. Que é primeiro homogêneo e segundo heterogêneo. Por que tem que ser nessa ordem? Por causa da palavra respectivamente. E D, água destilada com óleo de soja. Aqui, pessoal, também houve uma falha, né? Porque todos são dois sistemas, que nem água potável e água com água etílico. Segundo, água com gelo e água barrenta. Terceiro, água destilada com gelo e água potável com sal. Na D, ficou faltando escrever o E também. Água destilada com óleo, água destilada e água com óleo de soja. Então, a resposta correta aqui é a D. Porém, com essa observação, está faltando aqui um E, água com óleo de soja. Ficou faltando colocar isso aí, tá? Professor, eu não entendi. Água, a resposta correta, qual que seria? Adeditado. Sim, mas qual é a correção? Então, ele não colocou os dois sistemas, porque todos eles têm dois sistemas. Todas têm o E. Sim. A D não tem o E. Então, está faltando colocar o E aqui. Né? Seria água e água com óleo de soja. Beleza. Porque a água destilada, a gente não vê, só vê água. E a água com óleo de soja, você vê a separação do óleo com a água. Tá? Beleza. Obrigado. Quarta questão. Quarta não, quinta. A química é uma ciência que estuda as transformações e a composição de toda a matéria. O termo matéria pode ser substituído por um corpo ou um objeto de alguma situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou uma parte da matéria, por exemplo, estamos estudando um corpo. Se já estivermos estudando a composição de uma porção da matéria que possui uma utilização específica para o homem, estaremos estudando um objeto. Dentro dessa perspectiva, marque a alternativa que apresenta respectivamente, de novo a palavra, respectivamente. Exemplos de matéria, corpo e objeto. Então, respectivamente significa na ordem. Então, o primeiro item que aparece tem que ser matéria, o segundo tem que ser corpo, o terceiro tem que ser objeto. Então, para a gente achar a resposta certa, vamos primeiro analisar cada palavra. Todas elas têm ar, vento e ar comprimido. Nós estamos falando aí de o gás, né, que está presente na atmosfera. Quando eu falo ar comprimido, eu estou falando do ar sendo aplicado para uma utilidade. Então, esse ar comprimido seria um objeto. Quando eu estou falando de vento, né, vamos falar um vento aí conhecido, né, vento de noroeste. Onde é que tem esse vento de noroeste? Noroeste, Nordeste. Oi? Ixi, sabe muito. Tô brincando, professor. Vamos falar um vento mais conhecido, furacão. Onde é que tem furacão? Hello? É Europa Ocidental. Estados Unidos, geralmente tem lugar que tem Bem, bastante vento. o furacão, ele é mais raro acontecer na Europa. Geralmente acontece nos Estados Unidos e na América Central, né? Mas ele é o nome ligado a uma região, é Atlântico Norte. Então, aconteceu um vento desse, né, que dá para ver no espaço, tira foto, aquele redemoinho grandão. Aquilo lá, se for no Atlântico Norte, chama-se furacão. Se esse sistema acontecer no Oceano Pacífico, né, Japão, Indonésia, China, o nome é tufão. Se acontecer no Oceano Índico, é ciclone. Então, dependendo da região, tem um nome. Porque é um sistema que dá para fotografar, dá para ver o limite. Você conseguiu ver o limite, ele é um corpo. Então, aí nós sabemos que o ar comprimido é o objeto, o vento é o corpo, e quem seria a matéria? O ar. Porque quando se fala ar, você não está colocando limite. Pode ser o ar aqui do Guarujá, pode ser o ar do Japão, pode ser o ar do Polo Norte, Polo Sul, de qualquer lugar do planeta. Tá? Então, a ordem correta é ar, vento e ar comprimido. Qual que é a resposta?
Ah, A. A letra A. Vamos lá. 6. Sabe-se que a energia é a medida de capacidade de realizar um trabalho e que ela pode ser de tipos diferentes, dependendo do trabalho que foi realizado. Assim sendo, marque a alternativa no qual o tipo de energia não corresponde ao trabalho realizado. Então, tem aí energia térmica, troca de calor entre gelo e água líquida de um corpo, energia cinética, quando o corpo está em repouso, energia mecânica, capacidade de colocar o corpo em movimento, energia potencial, uma pedra sobre uma mesa, energia química, formação de uma ligação química. Ele quer saber qual dessas energias que estão listadas aí não corresponde ao trabalho realizado. Então, aí tem que pensar. A energia térmica, troca de calor entre gelo e água líquida. O calor está indo de onde para onde? A troca de calor funciona assim. O corpo O calor tá indo pro gelo, não seria? transfere essa energia para o que tem menos. Quem tem mais energia? O água líquida ou o gelo? O gelo. O gelo tem menos energia, moço. Ah, tá. Então, a água líquida tem mais energia. Então, existe um movimento de energia saindo da água líquida e sendo introjetada, sendo absorvida pelo gelo. Tá? Tem um movimento, um transporte, isso é trabalho. Lembrando que trabalho sempre está relacionado a movimento de energia. Vamos de baixo para cima. Energia química, formação de uma ligação química. Quando tem uma ligação química que você quebra, né, para formar uma ligação química, você tem que movimentar outros materiais. Então, é um processo de desmonte e desmontar e montar. Né? É que nem aqueles joguinhos de Lego. Agora, para você conseguir formar uma ligação química, você precisou quebrar antes. É uma consequência de uma movimentação e esse é trabalho. Então, esse aí também não é. A D, pedra sobre uma mesa. Pedra sobre uma mesa, como é que a pedra foi parar em cima da mesa? Alguém botou ela lá. Né? Alguém fez um esforço para colocar a pedra lá. Também teve um trabalho. C, capacidade de colocar o corpo em movimento. Então, o cara está parado, viu? Alguém bota o cara para correr, teve um trabalho. E a B, a energia cinética quando o corpo está em repouso. Quando o corpo está em repouso, pessoal, significa que ele está no estado mais estável que poderia ser. Então, para um corpo estar em repouso, ele não precisa de trabalho nenhum. Ele já perdeu a energia que ele tinha. Por isso, a resposta dessa é a letra B de bola. Sete. Considere as situações a seguir. 1. Combustão de gás de cozinha. 2. Secagem de roupa do varal. Qual é o processo representado na situação 1? Qual é o processo representado na situação 2? Entende-se por processo, fenômeno químico e físico, fenômeno endotérmico e isotérmico. Aqui, pessoal, para mim, isso aqui foi mal formulado, porque parece que tem que botar dentro dos parênteses a resposta, e não é isso. Você vai ter que escrever lá em cima, tá? Então, situação 1, combustão de gás de cozinha. É químico ou é físico? É químico. é químico. É químico. É endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. Então, escreva processo químico e exotérmico. Na B, secagem de roupa do varal. É químico ou físico? Físico. 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 É físico. Endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Endotérmico. Então, escreve do lado. Né? O processo é físico e endotérmico. Professor, eu Oi. escrevi diferente. Como é que você fez? Ocorre um fenômeno químico, ou seja, altera a natureza da matéria.
Sim, minha querida, mas ele pede para considerar situações lá em cima. Qual das duas que é físico? Que é químico, quer O dizer? A. Oi? O primeiro é químico, o A. Eu coloquei letra A. Isso. Né, o que E o você escreveu não segundo, está errado, mas tem que acrescentar qual que é dos dois, tá? eu coloquei a letra A em cima e coloquei ocorre um fenômeno químico. E na letra B ocorre um fenômeno físico. Isso. Na letra A é fenômeno químico, na letra B é fenômeno físico. É isso mesmo. Tá certo assim a resposta? Tá, porque você só escreveu o que é o fenômeno, né? O que é um fenômeno químico e o que é um físico. Não está errado. É. Ah, então tá bom. Pode deixar. Podemos ir para o oitavo? Deixa que eu meto minha unha, vida. Isso aqui não é Oi? sujeira não, mano. Isso é coisa da meia. Corta mais isso daqui, o tamanho disso aqui. É o professor. O que ele tá mexendo? Eu não entendi. Nossa, Alô, menina. Tudo bem? Desculpa, professor. Vai para lá, filha. Não. Eu tô trancado no quadro porque meu filho entra toda hora. Então eu tranquei a Ah, boca. vai lá com o papai. Não quero com o papai. Não, vai atrapalhar a aula. Deixa ela aí, não está atrapalhando, não. Vamos lá, oitava questão. A figura abaixo representa a mudança de estado físico da água. Classifique cada mudança de estado em endotérmica e exotérmica. Lembrando que endotérmica é aquela que precisa receber energia para acontecer. Tá? A exotérmica que não precisa, ela é espontânea, libera energia. Então vamos lá. O gelo para derreter, eu preciso receber energia ou não? Sim, precisa. Sim. Precisa receber energia. Então a fusão é um processo endotérmico. A água vai evaporar, precisa receber energia ou não? Sim. Então, vaporização é endotérmico. A sublimação, né, no sentido de sólido virando gás, Que merda. precisa receber energia ou não? Sim. Então, são três endotérmicos: fusão, vaporização e sublimação. Agora, no sentido inverso, ele estava quente, né, e foi esquentando, mudando de estado. Depois, quando vai esfriando, ele volta ao que era antes. Então, vaporzinho esfria, vira líquido. Ele solta o calor que ele tinha. Liberou calor, é exotérmico. Então, gás virando líquido, liquefação ou condensação, é exotérmico. Água virando sólido, é solidificação, perde energia, é endotérmico. Exo? Oi? Não é exo? Exotérmico. Não, exotérmico. Exotérmico. Ah, sim. Estou batendo pino já. Então, libera calor, é exotérmico. Exo é para fora, endo é para dentro. E aqui, ele chama de sublimação tanto o processo de sólido para líquido, como de líquido para sólido. Na escola, para a gente diferenciar, a gente chama de vapor virando sólido de novo, de ressublimação. Então, aí, para vocês diferenciar também, escreve isso. Fenômenos exotérmicos é liquefação, solidificação e ressublimação. Vamos para o nono. Ô, professor, esse 8 eu não entendi direito. Entendeu o quê? Essa figura aqui, eu acho que eu só escrevi duas coisas aqui, mas eu acho que mesmo assim está errado. Então, é Alcineia, né? Isso, Está vendo a figurinha aí? tô. Então, nós temos o gelo. O gelo, para virar líquido, derreter, ele não precisa receber calor? Sim. Então, quando recebe calor, é endotérmico. Ah, tá. Eu Água escrevi vira vapor. endotérmico. É. Absorve calor, é isso? Quando absorve calor, é endotérmico. Então, nós temos a tá. fusão, a vaporização e a sublimação no sentido sólido virando vapor, tá? Sim. Agora, quando o processo é ao contrário, né, vapor virando líquido, liquefação ou condensação, líquido virando gelo, né, virando sólido, solidificação, e o vapor virando sólido, a gente chama de ressublimação. Aí isso
como está liberando calor, são processos exotérmicos. Ah, tá. Entendi. Indo para o nono. Nono exercício. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água. No caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato da evaporação da água. É um processo endotérmico que cede calor, é endotérmico que retira calor do corpo, é exotérmico que cede calor ao corpo, é um processo endotérmico que retira calor do corpo. Qual que vocês acham que é? B. Exotérmico? É a B, né, professor? Tira calor do Vamos corpo. pensar. A água evaporando, solta calor ou absorve calor? Absorve. Solta calor? Solta calor. Então, quando você molha, Retira. Ai. quando você se molha, esquenta o corpo. Não, ele retira calor, né? Então, quando a gente molha o corpo, a sensação é de frio. Então, Cadê? quando a água evapora, ela tira calor. Então, se ela retira calor, né, o processo é endotérmico. Resposta B de bola. B de bola. B, né? Sim, É o B. é a B. É o mesmo processo do álcool. Eu acho que nós chegamos a fazer isso no laboratório, de molhar a mão com álcool. Lembra disso? A gente fez isso? De pingar álcool na mão? Não. 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 Pra fazer? Não. Que pena. Não. Mas quem tiver álcool em casa, é só fazer isso aí em casa mesmo. Isso é normal, todo mundo tem algo. E sente o que acontece. Dá uma sensação de geladinho, de frescor. Porque acontece... A gente tá fazendo isso todo dia, né, professor? Tem casa é álcool. É porque acontece essa sensação de gelinho. Porque o álcool evapora, quando evapora, ele rouba calor, ele tira calor do corpo. Entendi. Vamos para 10. Vamos. Os atletas costumam utilizar bolsa de gelo instantâneo para aliviar lesão. A reação entre os componentes da bolsa produz uma sensação de frio. Classifica o sistema em endotérmico ou exotérmico e justifica a resposta. O que vocês acham? Ele é um Endotérmico. sistema endotérmico, porque ele retira o calor do corpo. Endotérmico. Isso. Eu coloquei isso, eu não entendi, então. Meu Deus. Então, pessoal, A bolsa ganha calor. pessoal, endotérmico, o calor é absorvido. Entendeu? Então, a energia vem de fora para dentro. Exotérmico é o contrário. Sai do sistema. O negócio tem bastante energia e está saindo. Então, seria exotérmico se eu colocasse a bolsa de gelo e esquentasse a cabeça. Não vai esquentar, vai fazer o contrário. Vai esfriar. Por que vai esfriar? Porque dentro da bolsa puxa a energia que é térmica do nosso corpo. Então, nós sentimos frio, enquanto o componente dentro da bolsa, se for gelo, vai derreter. Então, estão avisando que a reunião vai acabar em 10 minutos. Assim que acabar, se eu não conseguir terminar, a gente reabre a reunião, tá? Tá bom. Podemos ir para 11? Podemos. Tá? Só para reforçar 10. Né? É endotérmico, a bolsa de gelo retira calor do corpo, tá? Ah, tá. 11. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. 1. Gás queimando em uma das bocas do fogão. 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Água queimando na boca do fogão. Endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Endotérmico. E água fervendo em uma das panelas. Peraí, não entendi. Endotérmico. Exotérmico é o gás queimando, né? Exotérmico é o gás queimando. Enquanto a água fervendo, a água só não ferve porque sem fogo ela não ferve. Então o calor do fogo passa para a água. A água absorve calor. Absorver o calor é endotérmico. 12 12º. anos para aprender isso.
Meu Deus, peraí. O 1, ele é endotérmico. E o 2, exo. É É o isso? contrário, filha. Você está fazendo confusão. O 1 é exotérmico. O 2 Exotérmico. é endo. Exotérmico é para fora. A energia sai de dentro para fora. Endotérmico, a energia está entrando, é para dentro. A energia vem de fora para dentro. Então, o gás quando queima, ele solta energia, solta calor. A água fervendo absorve energia, absorve calor. Vamos para 12? Vamos, entendi. Uma mistura formada por água e açúcar dissolvido, querosene e areia, são vistas claramente em 3 fases. Para separar o componente da mistura final, cada componente da mistura final, a melhor sequência é filtração, decantação, destilação, filtração, cristalização, destilação, filtração e decantação, cristalização, decantação e destilação, centrifugação, filtração e decantação. Seria A? Filtração, decantação e destilação? Eu respondi A, professor. Quem respondeu A? Eu também. Isso. Tá. Vamos pensar aqui o seguinte, o querosene, ele não se mistura com a água. Tá, mas ele não é um composto oleoso, ele é bem fluido, né? Isso. Então, se eu passar esse sistema todo no filtro, ele vai passar a água e vai passar o querosene. E vai passar o açúcar que está dissolvido na água. Vai ficar aí preso no filtro. Depois, continua separado os líquidos, né? A água, o querosene mais leve em cima, igual óleo, e a água embaixo com açúcar. Aí eu faço decantação, separa o querosene. E por último, água com açúcar, destilação. É legal. Mas, pelo amor de Deus, alguém. 13. Um funil de bromo, também conhecido... Professor, travou. É a mesma que tá certo? Agora eu fiquei na dúvida. Isso, é a 12. Isso. É a letra A, tá? Ah, tá bom. Tá bom. O funil de bromo, também conhecido como funil de decantação, é usado no laboratório para separar algumas misturas. Qual das misturas abaixo poderia ser separado usando esse tipo de funil? Lembrando que o funil de bromo separa líquidos immiscíveis, tá? Que não se misturam. Aí já tem a resposta, letra C. Eu coloquei a C, professor. C. E a gente fala tanto isso na escola, né? Podemos ir para 14? Sim, pode. Relacione as colunas abaixo, indicando corretamente qual é o processo mais adequado para cada mistura. Daí tem, do lado esquerdo, filtração, decantação, separação magnética, ventilação, tamização e levigação. E, do lado direito, limada de ferro na areia, ouro no barro e areia, amendoim torrado em suas cascas, cascado na areia, pó de café na água, água com areia. Então, vamos colocar primeiras mais fáceis. O que tem ferro separa por separação magnética. Então, limada de ferro na areia é 3. Pó de café na água é filtração, 1. Fica, bota 1 aqui embaixo. Ô, professor, essa limalha de ferro, tipo assim, não é também por separação magnética? É o que eu acabei de falar, querida. Ah, tá. É porque tem o microfone ligado, aí eu não consigo ouvir. Mas tá bom. Entendi. Então, continuando. Separação magnética separa o que tem ferro. Então, limalha de ferro na areia é 3. A filtração, a gente sabe que o café separa por filtro. É 1 aqui embaixo. Daí vem os outros nomes. Ventilação. O amendoim torrado e casca, né, com ventilação, joga o amendoim para cima, o vento leva a casca. Então, é 4 no amendoim. Aí nós temos a tamização, também é outro nome que dá para peneiração. O que a gente tira com peneira? Pega isso aqui, ó, cascalho na areia. Tá? Então, 5, tamização, é cascalho na areia. Aí vai sobrar a levigação e a decantação. Água com areia, eu separo por decantação. E ouro no barro e areia, separa por levigação, tá? Aí vai ficar a sequência. 3, 6, 4, 5, 1 e 2.
Podemos ir para 15? Podemos. Então, 15. Sim. E último, né? Graças a Deus. Areia, limalha de ferro e sal e água formam uma mistura. Responda. A. Qual é o tipo da mistura? É homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Homogênea? Heterogênea. Vou só para lembrar, homogênea é que eu não consigo chegar nada que é misturado. Heterogênea eu consigo ver a diferença. Areia, limalha de ferro, sal e água. O que eu consigo ver? Água, Eu consigo ver a água, a areia a areia e a limalha de ferro? e a limalha de ferro, dá para ver. Então eu consigo ver 3 fases pelo menos. Quando tem pelo menos de 2 a mais fases, é heterogênea, tá? Então, quantas fases? 3. 3. E cite qual a sequência de métodos que permite separar os componentes dessa mistura. Especifique cada método escolhido qual componente separado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, como tem água no meio, eu não posso passar o ímã, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é filtrar, né? Filtrar. No filtro, eu vou separar de um lado areia e limalha de ferro. Do outro lado, a água com sal. A areia e limalha de ferro eu consigo separar primeiro através de secagem, depois de separação magnética. Então, secando a areia com a limalha de ferro e fazendo a separação magnética, de um lado sai a areia, do outro lado vai sair a limalha de ferro. A outra parte que tinha água com sal, eu posso separar por destilação. De um lado sai o sal, do outro lado sai a água. Beleza? Professor, Oi. então é heterogênea, são 3 fases, é separado por filtração, secagem, separação magnética e destilação? Isso. Daí monta o esqueminha. Escreve primeiro assim, mistura, filtração, 2 setinhas para cada lado. De um lado, areia com limalha de ferro. Do outro, água com sal. Na água com sal, escreve embaixo, destilação. Aí faz mais 2 setinhas. Numa água, na outra sal. Na areia com limalha de ferro, coloca secagem e separação magnética. 2 setinhas. De um lado, areia, do outro, limalha de ferro. É isso. Pessoal, falta menos de 1 minuto. Eu acho que já deu, né? Ô, professor, dá para repetir a A, por favor, que eu não entendi. A letra A é mistura heterogênea. Ah, obrigado.